Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariva, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariva, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariva, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. Nesses vídeos que vão aqui são postados, de modo geral, nas segundas e quartas-feiras, que trazem o resultado dessa nossa interação. Os amigos comentam coisas e eu transformo isso aqui nessas perguntas e respostas, ok? Muitas vezes são efetivamente perguntas feitas, outras vezes são desenvolvimento de conversas, né? Isso acontece muitas vezes em conversações do WhatsApp. Os amigos que eu tenho contato com o WhatsApp recebem muitas vezes algumas dessas questões. Algumas vêm para cá, outras não. Por áudios que eu respondo. Textos que eu escrevo e posto no Facebook, na aba comunidade desse canal aqui do YouTube. Conversações também que surgem no Messenger, mais raras, mas acontece. E também pessoas que enviam e-mail para mim na caixa postal marceloalaspaiva@gmail.com. Então, do desenvolvimento desses comentários e tal, essa interação, surgem esses vídeos aqui. Que eles quiserem também trazer questões que possam adentrar, né, nesse escopo de temas que eu considero aqui, podem comentar nesse vídeo, não é? Ou entrar em contato comigo através de qualquer um desses outros meios aí. Sempre considerando aquilo, né? Conversação se dá entre duas pessoas, ao menos, que se respeitam minimamente. Cada um, né? Sim, mutuamente, né? Consideram que o seu, né? A pessoa com quem você conversa é são, uma pessoa honesta intelectualmente, uma pessoa minimamente inteligente para entender o que você está falando, né? E tal. Então, a posição de superioridade, não, você é um burro, você é um louco, você é um safado. Nesse tipo de. Quando qualquer um desses elementos existe, o ponto é, não se deve haver conversa. Não é verdade? Por qual razão eu vou conversar com alguém que eu acho que é um safado? Por qual razão que eu vou conversar com alguém que eu acho que é muito burro? Por qual razão que eu vou conversar com alguém que eu acho que é maluco? Não vou. Da mesma forma, também, não faz sentido que a pessoa converse comigo e que eu me dê ao desfrute de conversar com alguém que pensa isso sobre mim. Acho que todos nós deveríamos proceder assim. Muitas das discussões absolutamente inúteis que existem nesse mundo moderno, sobretudo em virtude do desenvolvimento dessas extraordinárias, né, redes sociais, poderiam ser evitados se tivéssemos esse critério tão básico, né, de entendimento das coisas. Só conversar com quem vale a pena, mesmo que nós tenhamos divergências de ideias. Ok? Muito bem, meus amigos. Primeira questão de hoje. É possível entender que a crença católica do purgatório poderia ser uma imagem do Sansara, ou seja, das infinitas encarnações, enquanto a alma não alcança a Prema Bhakti, a devoção pura a Deus? Purgatório é uma doutrina exclusivamente católica. As igrejas orientais não adotam a perspectiva do purgatório e as igrejas protestantes também não. O catolicismo romano tem essa ideia. Qual é a ideia? A pessoa, quando morre, ela tem um julgamento particular e aqueles que foram santos vão para a comunhão dos santos. E aqueles que não foram santos, mas foram salvos, porque não cometeram pecados mortais, porque são pessoas, filhos da igreja, não é? Mas não alcançaram aquele patamar de santidade, tem uma série de pecados veniais ali e tudo mais. Eles vão para uma dimensão espiritual
as suas almas, seus corpos estão no túmulo. Okay? Suas almas vão para uma dimensão espiritual, que é uma dimensão de purgação, uma dimensão de purificação. Porque para eles participarem da comunhão dos santos, eles têm que estar purgados daquilo que não os fez ser santo. Ainda que eles não sejam perdidos, eles são salvos pelo sacrifício redentor do Cristo, pelo batismo, pela comunhão, pelo crisma, pelas confissões, pelos sacramentos, mas eles não estão totalmente purificados. Então, essa instância é uma instância de purificação. Então, quando houver um juízo final, todos esses indivíduos do purgatório serão salvos definitivamente. E existem aqueles que morreram em danação. Esses vão para o inferno. Ok? Então, essa é a ideia católica. A ideia católica é essa. A igreja ortodoxa calcedoniana, a igreja grega, que eu conheço mais assim, pormenorizar a sua teologia, indica também que há um juízo particular logo que a pessoa morre. Tanto a igreja ortodoxa calcedoniana quanto a igreja católica romana, quanto todas as outras denominações do cristianismo, não acreditam na ideia de muitas vidas, reencarnações. Não acreditam nisso. Você não existiu antes e você não existirá depois como outra persona. Né? A sua alma foi gerada quando da concepção do seu corpo. E você existirá eternamente com essa identidade. Claro que num mundo transfigurado, numa realidade transfigurada, muitas das características desse seu fulano, ciclano, beltrano que nós somos aqui, não estará presente, mas a nossa identidade é essa. Né? Não é que venhamos a ser hoje fulano, amanhã ciclano, depois beltrano, depois, enfim. Não. Não é assim que pensam as filosofias do cristianismo, porque as filosofias do cristianismo, elas têm uma percepção linear das coisas, ou seja, o tempo histórico, né, teve um início do mundo, que é o início também da queda da humanidade. A humanidade saiu do paraíso e passou a viver mortalmente em um mundo que tem a morte presente nele. Os profetas, ao longo do tempo, apareceram para apontar um caminho de volta para Deus, e o ápice disso com Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus, que veio para poder permitir à humanidade ofertar um sacrifício puro a Deus, já que os outros não eram puros, pois eram da descendência de Adão, o caído. Então, com Cristo oferecendo seu sacrifício puro, a humanidade voltou a ter uma possibilidade de alcançar a comunhão com Deus, desde que alinhada a Cristo. Isso se faz, então, num tempo. Cristo plantou a semente da sua vida gloriosa e bendita e vai voltar para buscar os frutos dessa semeadura. Esses são aqueles que aderiram a seguir Cristo e receberem o batismo. Essa é a percepção de todas as filosofias do cristianismo. Todas, 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 todas. Não existe ideia cristã que seja diferente disso. Então, o catolicismo romano acrescenta essa ideia do estado intermediário. O que as igrejas orientais pensam? As igrejas orientais pensam que há, de fato, um julgamento particular. Só que nesse julgamento particular existem os salvos e os não salvos. Não existe essa coisa de um estado intermediário. Né? O que acontece é que as filosofias das igrejas gregas ortodoxas acreditam que uma pessoa pode estar lá no inferno e pode ser resgatada do inferno, se ela se arrepender. Pelas orações dos devotos, e se ela se arrepender. Né? Se seu coração for, então Deus pode salvá-la. Há essa ideia. Okay? Então há relatos de santos que resgataram pessoas do inferno. Alguns pensam, esse inferno, na verdade, é um purgatório. As orações pelas almas do purgatório. Então há essa questão, mas a ideia do purgatório é considerada herética pelas igrejas ortodoxas orientais. Não, é um pensamento errado, não pode ter. Ainda que haja um desenvolvimento de uma coisa estranha chamado pedágios aéreos, que seriam aéreos porque estão nessa dimensão, okay? Que seriam purgações que a alma passaria, tentadas pelo demônio para se levar para o inferno, e ela, resistindo com o nome de Jesus, conseguiria alcançar a salvação. Tradições, não é? E visões e diferenças. Aí, esse amigo pergunta se... Então, vamos colocar isso claro. Não existe no cristianismo a ideia da reencarnação. Nas filosofias do cristianismo não existe. Mas a gente pode ler certas passagens, porque assim, essa fundamentação do purgatório, dos católicos romanos, tem como um dos fundamentos a ideia do diálogo, né, em que Jesus ensina
que existiram dois homens, né? Um era muito rico, o outro era muito pobre. Um mendigo que recebe o nome de Lázaro e um homem rico que não é dado o nome dele. Isso significa talvez que a instância aqui é da pessoa assim, enquanto Lázaro significa aquele que confiava plenamente em Deus. Os dois morreram no mesmo dia, tiveram vidas completamente diferentes, mas depois da morte, o Lázaro foi para um bom lugar, o seio de Abraão. E aquele homem rico, que não era um criminoso, que não era um bandido, era apenas um homem abastado, era apenas um homem com uma vida muito, né, assim, cheia de elementos positivos, é, né, bem-aventurado, digamos assim, né, no mundo, afortunado. Mas na outra realidade ele não estava num lugar afortunado, numa realidade afortunada, e ele percebeu que era por causa do seu mundanismo, porque ele nunca se voltou para o espiritual, e Lázaro sempre se voltou apenas para o espiritual. Então aquele homem está em um outro lugar. Ele tem consciência ainda, ele até se arrepende, ele gostaria de avisar seus parentes, mas ele não consegue fazer nada disso. Então, esse aqui é o ensinamento de Cristo. A Igreja Católica, por exemplo, concebeu que esse lugar onde o homem lá estava era o purgatório. Veja, ele tem consciência do bem, gostaria de fazer o bem, ele se arrependeu. Só que ele está impuro, então ele não pode simplesmente ir lá para o lugar onde está o Lázaro, que viveu uma vida santa. Então, compreende-se aqui que esse é um estado de purgação necessário. O amigo pergunta se esse estado aqui, lendo, fazendo uma leitura assim, né, conciliada, poderia ser, por exemplo, né, a perspectiva da reencarnação, que os caminhos vedânticos, por exemplo, os caminhos, né, das religiões orientais, muitas delas ensinam, né, a ideia de muitas vidas justamente para você se purificar. Né? Então ele diz aqui, né, é possível entender que a crença católica no purgatório poderia ser uma imagem do samsara, ou seja, das infinitas encarnações, enquanto a alma não alcança prema bhakti, a devoção pura por Deus. É uma leitura possível. É a leitura que eu faço, por exemplo. Eu, como um devoto de Sri Ramakrishna, né? Como alguém que compreende, né, as escolas devocionais do Vedanta como a melhor explicação, eu compreendo sim que aquele homem rico estava no mundo novamente nesta vinculação. Ainda que também as perspectivas vedânticas falam de estados intermediários. Logo que você morre, o seu corpo mental, que é um duplo disso aqui, o corpo mortal está sem vida, está desligado, está no caixão, está no crematório, está em qualquer lugar. O corpo vai apodrecer. Esse seu corpo mental carrega essa sua identidade aqui, identidade mesmo, física, visual, vivendo em um estado mental, que é a aparição dos fantasmas para as pessoas, ok? Vocês viram o filme Sexto Sentido? Aquele médico que estava lá inconsciente, estava, né? As pessoas que estavam sem perceber que tinham morrido, coisas assim. Pequeno spoiler aqui, para quem não viu esse excelente filme, não se apegue a isso. Seria isso, ok? Não é a alma, não é a alma. Isso é um estado temporário. Disse-lhe Ramakrishna, apenas as almas liberadas não passam por esse. Não é? As almas liberadas. Sri Ramakrishna ou Sri Saradev? Agora fiquei em dúvida. Mas enfim, ensinamento. E Sri Saradev ensinou o que Sri Ramakrishna ensinou. Então, ela disse isso, né? Só ensino o que Thakur ensinou. Não tiro nada de mim mesmo. Então, esse período existe, né? E depois desse período, essa dissipação, essas almas não liberadas, elas vão para uma instância espiritual, que aí não é mais, né, um estado de confusão, é um estado de consciência, ainda vinculado com as antigas personalidades de fulano, ciclano, beltrana, em um lugar que pode ser muito bem-aventurado, e outro lugar que pode ser bem mal, bem terrível. Que seria a ideia do céu e do inferno das religiões aqui, só que transitórios. Depois de um tempo, a energia responsável por essa vivência acaba e o arrancar o eu temporário, o eu menor, passa então a novamente encarnar no mundo né, transitório, assim, grosseiro, e adota um corpo, que pode ser de um animal, tá? Pode ser de um vegetal, pode ser em outros mundos, pode ser com outro gênero diferente do que você adotava antes, porque você mesmo não tem esse gênero fixo.
Então, há uma nova experiência. Então aqui, veja, algumas pessoas podem considerar que esse bom lugar, mau lugar do Lázaro e do homem rico também se dão referentes a essas instâncias transitórias. Pode ser que seja isso. Não é? É uma ideia também bastante razoável. Não temos como assegurar, afirmar isso. Então, se é possível ler a perspectiva do purgatório dentro desta visão ampliada, é possível ver. A gente só não pode achar que as igrejas cristãs preguem isso. Elas têm outras teologias. No frigir dos ovos, o que acontece? Isso não é tão importante para a nossa vida cotidiana. Ninguém quer ir para mau lugar nenhum, seja transitório ou seja eterno. Ninguém quer isso. Ninguém fala assim, ah, tudo bem, mas vai ser transitório. Não, não, não. Você não quer nem uma unha encravada, querido. Então você não quer ir para lugar nenhum ruim. O caso é que todas as filosofias que sejam teístas vão falar que o objetivo da vida não é para ir para um lugar assim, assado. O objetivo da vida é alcançar o amor por Deus. E é isso que nos faz estarmos felizes. Nós não vamos encontrar felicidade enquanto não encontrarmos amor por Deus. Então, esse é o ponto, né? Esse é o cerne do ensino. Deveríamos nos ater. Seria realmente que dizia isso. Ah, tá bom, reencarnação. Tá, mas pensa na vida agora que você tem aqui. Por que você não se une a Deus agora? Né? Isso é importante. Muito bem. Segunda questão. Muitas vezes o registro dos santos das mais variadas tradições os mostram realizando coisas que são mesmo consideradas insanas, sendo os santos os modelos de comportamento e ao mesmo tempo sendo o comportamento insano, reprovável pela própria moral religiosa, como uma pessoa comum, sincera, em busca espiritual, pode melhor discernir em como agir, tendo os santos como modelos. Ou seja, santos muitas vezes realizam coisas malucas, mas os santos são o que existe de mais alto na vida humana, eles são para nós modelos. Ao mesmo tempo, a religião nos ensina, não seja maluco, hein? Não faça coisas malucas. Ao mesmo tempo, imite os santos. Isso parece contraditório. É interessante. O ponto aqui insano significa aquilo que é contra a saúde, né? Aquilo que vai contra a nossa próprio bem. Muitas vezes visto de um ponto de vista muito materialista, né? Então, aquilo que não é bom para nossa saúde, né? É isso que está dizendo, um insano, né? De mente sã, de mente saudável, de mente insana, de mente não saudável, né? Que pode levar a um comportamento também, né? De atos que sejam contrários à saúde do nosso corpo. Como é que a gente faz em relação à caracterização dos santos em qualquer tradição? A gente olha assim, maluco, ah, santo. Não, não é assim que a gente faz. Nós vemos pessoas malucas o tempo todo no mundo e não apontamos nelas a caracterização de santidade. Só de maluquice mesmo. Porque essas pessoas não apresentam as características do santo. Só as características de uma pessoa maluca. Então não é a maluquice que caracteriza o santo. O que acontece é que existem santos. O que são santos? Aqueles totalmente voltados ao amor por Deus. Aqueles, né, unidirecionados a Deus. Aqueles libertos de luxúria e ganância. Aqueles livres das amarras. Tão livres das amarras que às vezes agem de modo não convencional, inclusive perante a própria religião. Não é verdade? Eles fazem coisas que, inclusive, a dogmatização da religião não aceita. Porque eles transcenderam as formas das coisas, as formalidades das coisas, né? Os puros e simples ideias de colocar a vida em ordem já foram transcendidos. Por quê? Porque eles estão numa outra visão. Sri Ramakrishna dizia, né? Aquele sexto estado da mente, onde você vê Deus. Você vê Deus. Não é que você o imagine, não é que você goste de pensar nele, você o vê e dialoga com ele, e conversa com ele. Então você faz isso e ninguém mais está vendo. Esse estado para o resto das pessoas é apenas e tão somente uma maluquice. Para você é a plena realidade. Os outros que são um pouco loucos não conseguem perceber o real diante de você. Porque Sri Ramakrishna respondeu ao jovem Naren, futuro Swami Vivekananda. Naren perguntou a Thakur no seu primeiro encontro: Senhor, é possível ver Deus? O senhor já viu Deus? Sri Ramakrishna, sim, é possível, eu ouvi, só que de um modo muito mais real do que vejo você. Então,
essa pessoa que tem essa experiência, esse tete a tete com o Supremo Senhor, ele está tendo um diálogo, uma dança, um relacionamento que não é visto. E por isso seus atos são muitas vezes inconcebíveis. Porque ele não está tratando com você, com o mundo, com nós, com nós. Não, ele está tratando com o Senhor. Então as coisas estranhas que ele faz são relacionadas a essa dimensão diferente na qual ele está. Ele está. E aí uma pessoa que não tem fé nisso diz, não, isso é maluquice. Ok, perfeito. Tudo bem. Se ele realmente dizia, me chamam de louco, provavelmente eu seja mesmo. E disse, mas esse mundo é um hospício. Uns são loucos por luxúria, outros são loucos por ganância. Uns são loucos por nome, por fama, por status, por regras. Eu sou louco por Deus. Então eu sou louco. Você é louco. O outro é louco. Todos são loucos. Eu apenas mensuro que a minha loucura é de melhor qualidade. Então, essa é a questão. Então, se nós olhamos, nós, pessoas comuns, que não temos a loucura de Deus, olhamos para os santos como modelos e dizemos, nós devemos segui-los, mas isso significa dizer que eu devo dormir em cima de uma montanha, nu, no frio, que eu devo falar isso, aquilo, as excentricidades dos santos? É isso que eu devo fazer? Não. Porque isso é copiar algo que é uma experiência do outro. Eu não quero copiar a experiência do outro, eu quero ter o sentimento, a bava. Quero ter este sentimento, essa instância de realidade com Deus, para que eu tenha as minhas próprias loucuras, as minhas próprias maluquices, a minha própria dança com o Senhor. Vocês lembram da imagem da rasa de Sri Krishna com as gopis? Cada gopi queria ter o Senhor para elas individualmente, olhavam para Gopala e diziam para Govinda, por qual razão você é de Radha? Nós queremos ter com você um relacionamento como você tem com Radha. E Sri Krishna disse, tá bom, cada uma de vocês terá a mim exclusivamente, unicamente, não serei mais de ninguém, apenas de vocês. Então ele se multiplicou e dançou com cada uma das gopis, das manjares, como se ele fosse unicamente delas, sem nunca deixar de estar com Radha, sem nunca deixar de estar alheio a tudo isso. Que esse é o poder do Senhor, ele é transcendente, imanente, tudo está nele, ele está em todos e ele está além disso tudo. Então, a relação que cada gopi teve naquela dança é a relação do devoto tem com o seu Senhor no seu coração e as suas relações, é por isso que ele expressa isso de um modo único. Para aqueles que não têm essa rasa, para que não têm essa bava, nada disso é real, tudo isso é loucura, tudo isso é estupidez, tudo isso é um comportamento insano. Nós que queremos ter essa insanidade maravilhosa, não podemos copiar a insanidade, devemos buscar o amor. Não é? Devemos buscar ter o amor para, com o efeito disso, nós não queremos a insanidade, nós queremos Deus. Né? É isso. Muito bem. Outra questão. Questão polêmica, muito voltada para os dias de hoje. Né? Estamos aqui em meados do ano de 2024, o Brasil, então, tem umas turbulências da grande dicotomia política, dessa miséria, da polarização, né? E dos extremos. Né? E a questão do aborto, né? Surge novamente para a discussão das pessoas apaixonadas e muito envolvidas nesse assunto. Né? E essa questão aqui é derivada disso, sem dúvida nenhuma. A pessoa me pergunta, se considerarmos a questão da lei do karma é ato, né? Lei de né? Consequências, né? Lei de causalidade. Se considerarmos a questão da lei do karma, na qual tudo o que acontece na vida é consequência de algo que antes realizamos, temos que entender que mesmo uma pessoa que sofreu uma violência brutal, como uma criança que é violentada e se engravida, estaria sendo a jornada de uma alma, recebendo a retribuição da lei. Nesse caso, duas ideias podem vir. O nascimento dessa criança gerada do crime, do estupro, né? É uma imposição da lei cósmica e a forma de sua geração, ou seja, ter nascido a divina de um estupro, também. Segundo,
O estuprador é uma alma que cumpre um papel na justiça das coisas. Esse tipo de entendimento está correto? São essas as consequências da ação da lei do karma em uma perspectiva como a que você segue, por exemplo? Muito bem. Boa questão. Para o entendimento das ideias, né? Primeiro ponto. De fato, a ideia da lei do karma diz que tudo que acontece conosco não é uma aleatoriedade. Vem, de fato, de um conjunto de coisas, né? A família na qual nascemos, o país em que nascemos, a época em que nascemos, a sociedade em que estamos, a condição econômica na qual estamos, a condição física na qual temos, as doenças pré-existentes e tudo mais, os talentos, qualidades, inclinações, tudo isso é uma imposição de condições determinadas pela nossa vida pregressa, vidas pregressas. De modo tal que nós não temos muitas liberdades, né? Nós não escolhemos onde nascemos, nós não escolhemos o corpo que temos, nós não escolhemos nossas inclinações, nossas tendências, não é? O fiapinho de liberdade que temos com isso tudo, temos escolhas, certas escolhas. Mas mesmo isso é condicionado também de muitas maneiras. Então, Sri Ramakrishna dizia, por exemplo, né, o que é isso de livre-arbítrio? É uma espécie de conto infantil britânico, né? Então tem muito disso, né? O condicionamento é muito grande e tudo na nossa vida é um pouco advém disso. Mas karma, continua acontecendo. Então, se eu recebi uma determinada demanda de coisas, nasci numa família, numa cultura, com um determinado corpo, saúde, inclinações, eu continuo agindo e essas ações geram novos karmas, novos atos, novas consequências. Então, nada está determinado fundamentalmente, apenas explicamos aqui a lógica de certas determinações. Essa é a perspectiva. Então, quando ele diz aqui uma pessoa, né, uma menina que foi estuprada, que é um ato bárbaro, horroroso, terrível, um grande crime. E daí gerou-se o filho. Tudo isso era uma destinação, consequência de outras vidas. Nós podemos pensar assim, pensando na lei de causalidade? Podemos pensar assim. De fato, esse é o pensamento mesmo. Sem qualquer tipo de enganação aqui, o pensamento é esse mesmo. A vivência terrível daquela situação era uma imposição kármica. Mas isso tem a ver com a fulana, a ciclana e a beltrana que sofreu? Ou seja, a persona atual aqui? Não, claro que não. Nós sabemos que a vida dela não pediu nada disso. Não pediu. Que ele é apenas um crime. Então, nós temos duas dimensões aqui. Entender a explicação do porquê que as coisas acontecem, tem essa explicação da lei do karma. Uma explicação por que as coisas devem ou não acontecer, porque devemos confrontar certas coisas, tem a ver com a outra perspectiva. Aqui nós não devemos falar, é assim mesmo, cada um com seu karma. Não. Tem leis, a gente deve coibir, deve evitar tudo. Nós podemos evitar todos os males? Não, não é possível evitar. Eles acontecem. Então, a gente pensa que eles acontecem porque tem essas imposições. Mas nós não podemos nos, né, sentar em cima disso e não fazer nada. Então, eu acredito que Deus tem a vontade sobre tudo. Ainda assim, quando eu atravesso a rua, eu olho para um lado, olho para o outro, para ver se não vem carro, para não ser atropelado. Ah, não, eu confio em Deus, Deus confia em tudo. Se quiser que eu morra, eu morro. Não é assim que a gente faz na vida. A gente toma vacina para evitar as consequências maiores de doenças, não é? A gente se alimenta nas horas certas para a gente ter um corpo saudável, a gente joga o lixo fora para a nossa casa não apodrecer, não é verdade? A gente sai no horário correto para chegar num determinado lugar no tempo correto. Tudo a gente faz de acordo com uma percepção de que nós controlamos as coisas. Controlamos? Não. Tudo não, definitivamente não. Existem muitas coisas que acontecem independente da nossa vontade. Mas a gente não age assim. É uma dimensão. Aquele que viu Deus, que vê Deus, que sabe. Aí esse vive num outro patamar, numa outra plataforma. Não é o nosso caso. Nós estamos aqui, não devemos pensar assim. Na outra vida eu fui na outra vida, não importa. O que importa é agora. Agora. Mas eu nasci assim, com esse talento. Com 3 anos de idade eu tocava piano maravilhosamente, como um Mozart, como um, sei lá, como um Beethoven, como um Johann Sebastian Bach, perfeitamente. Você pode entender que isso advém de um passado lá e tal, mas na prática, concreta, na prática, nessa vida aqui, você não pode querer pagar as contas do compositor do passado, não é verdade? Você não vai aceitar essa conta. Você não vai. Se alguém chegar e falar assim, você foi fulaninho há 4 encarnações atrás, agora você tem aqui uma dívida. Não, você está na conta da minha outra vida, ok? Né? É assim que a gente vai pensar.
Então, isso explica uma certa noção. De fato, as coisas que recebemos, tanto boas quanto mais, advêm dessa jornada que nós não vemos. Sim, esse é o pensamento. É o pensamento mesmo. O que não justifica a existência do mal. Aí vamos à segunda parte. Ele diz: então. Não, aí ele diz, né? Então o nascimento dessa criança foi determinado karmicamente com essas condições. Sim, sim. Uma condição muito pouco afortunada de nascimento. Sim, senhor. Sim. Está também no karma daquela alma ali, se você quiser colocar assim. Aquela jiva tem esse passado para vivenciar. Então ela deveria nascer, com certeza. De acordo com a lei do karma, de acordo com esse entendimento, o fluxo natural seria nascer. O que não significa dizer que nós, aqui como sociedade, não possamos entender que, de acordo com o trauma vivenciado pela pessoa, independente se é criança, se é jovem, se é idosa, se é que teve o estupro, ela pode não saber suportar, lidar, é uma violência, foi imposto. Então, o que a lei brasileira compreende? Que nesses casos o aborto até determinado período é permitido. Esse é um entendimento que não está aqui aderindo à ideia de que não, isso tinha que acontecer, é para acontecer. Por quê? Porque nós não podemos tomar essa perspectiva filosófica como lei. A separação, né, o Estado laico, diz que nós não podemos ter esse parâmetro. Isso pode estar na nossa mente, nós podemos conceber que isso é uma ideia, mas nós podemos agir de outra maneira aqui. Deveríamos agir de outra maneira em relação a isso? Eu penso que, cara, que com certeza nem todas as pessoas têm a possibilidade de tomar esse fardo. Eu já falei aqui de um caso conhecido, pessoas conhecidas, né? Eles eram dois amigos, um homem e uma mulher, não eram namorados. Nunca foram, né? Um par romântico assim. Acho que até chegaram a tentar um tempo, mas depois de um certo acontecimento, que eu vou narrar aqui. Eles estavam, certa vez, né, indo, saindo de faculdade e tudo mais, faziam sempre o mesmo caminho, certa vez foram interpelados por 4 bandidos criminosos que renderam o rapaz e violentaram a moça. Os 4 se revezaram nisso e ela acabou disso, derivante a isso, dessa violência brutal, tendo uma gestação. Os dois não eram namorados e tudo mais, mas esse rapaz deu todo o apoio para ela e falou: olha, eu estou contigo e tal. E ela falou: eu quero manter a criança, porque não consigo imaginar que essa criança tenha a ver. Ela é fruto de uma violência horrível, mas ela é uma pessoa agora que existe. Eles tinham esse pensamento, um pensamento acertado. E esse rapaz disse: eu assumo o filho, eu registro como pai dele, para ele não ficar sem. Uma menina depois nasceu, cresceu, adulta. E é a alegria da vida desses dois. Eles, então, muitas vezes se, né, pensam como poderia ser que nós estivéssemos escolhendo sobre a vida dela, né? Então, esse pensamento é muito elevado. Esse comportamento dessas pessoas é um comportamento santo, ok? Essas pessoas não eram exatamente assim, religiosas. Esse rapaz é espírita, a mãe, mais ou menos, acho que católica nominal, talvez. Eles tinham essa percepção porque eles achavam que isso era o certo. E eu acho que eles acharam acertadamente. Agora eles têm um estofo para isso. Não que a vida tenha sido fácil, ok? Não que tudo tenha sido fácil nesse processo. Nós podemos impor a todas as mulheres que sofreram essa violência atroz a mesma capacitação? Não. Isso também é carne. A própria capacitação de viver essa experiência, esse denodo, né? Força, essa maneira altiva, né? De conceber as características da vida, não é para todo mundo, karmicamente. Então, aí que está. Não é? Mas que lógica há se era para acontecer e a pessoa não tem as condições? Nós não vamos conseguir definir isso como manual da televisão. Porque comprei uma TV, aqui está o manual, botão, off, não sei o quê, o cabo usa mais. Não, não é assim que a gente vai entender. Né? O cerne dessa questão da lei do karma é entender que nada acontece nesse universo que não esteja dentro do escopo de Deus. Né? Mas nós temos aqui, vamos agir aqui conscientemente, como se nós fôssemos agentes. Nós não somos. Mas enquanto não alcançamos essa visão, é assim que se faz. E aí a pergunta é: o estuprador é uma alma que cumpre um papel na justiça das coisas? Não é uma alma que cumpre. A alma é outra coisa. Nossa verdadeira natureza, nós somos servos eternos do Senhor. Essa é a nossa constituição. Novamente, né? Sri Krishna, você lembra das gopis de Vrindavan? É a nossa condição constitucional de alma, é isso. Nós somos as ajudadoras de Radha.
O masculino supremo é o Purusha, o Senhor. Nós somos todas almas gopis do Senhor. Ok? Trabalha essa ideia na sua cabeça, você vai ver quanto isso diminui a sua luxúria e ganância. Ok? Você deriva esse pensamento. Essa é a nossa constituição eterna, é a nossa condição. Mas nós estamos muito agarrados a uma série de camadas aqui que nos faz ver o quê? Como brasileiros, argentinos, alemães, brancos, negros, amarelos, homem, mulher, esquerda, direita, isso ou aquilo. Né? Cristãos, muçulmanos, hindus, budistas, ateístas. Essa é a nossa caracterização. Nós nos moldamos com coisas que não são os golpinhos de Vrindavan, nós somos esses personagens aqui. Então, nós estamos presos aqui. Então, assim a gente age. Na medida que a gente for avançando nesse caminho, de se tornar uma manjari, servidora de Deus, nós vamos ter outra posição perante a vida. Então, nós vamos responder de modo mais elevado. Ok? Então, assim, o criminoso não é que ele cumpre um papel. Disse o Senhor Jesus, né? É necessário que haja o escândalo, mas ai de quem o realiza. Ou seja, as coisas precisam acontecer. Uma determinada jiva precisava sofrer tal violência. Alguém ia realizar. Quem? Uma desafortunada jiva, que também ia acarretar elementos para o seu karma. Este é o julgo do Senhor. Se isso parece para você assim triste, trágico, por qual razão o Senhor brinca conosco assim, com tantos sofrimentos? É só você imaginar que esses sofrimentos são relativos a essa personalidade ilusória, que é a jiva totalmente tomada de uma ideia errada sobre quem ela é. É como se você vestisse uma fantasia em que você fosse o pirata numa peça infantil e tivesse lá o combate ao pirata e tudo mais. Assim, no passado, lá no passado da minha vida, eu lembro que no jardim de infância teve uma peça no jardim e tinha todos os papéis disponíveis e eu muito tímido, né? Foi passando todos, o rei, o príncipe, o general. No final, como eu demorei para escolher, eu fui um matinho, fiquei assim. Esse era o meu papel. Era um papel importante ali, porque dentro da composição. Foi a minha vivência como mato. É assim que a gente deve entender a nossa relação com as formas e os nomes e personalidade. O sofrimento é relativo ao personagem. Se nós nos desconectarmos do personagem, restará apenas a nossa constituição, como servos do Senhor. Almas que são servas. Ok? Muito bem. Então o entendimento desse amigo é correto em certa medida. É assim mesmo que ensina a perspectiva que eu sigo, mas com algumas nuances importantes aqui de compreender. Ou seja, nós temos aqui um desenvolvimento da resolução das coisas que não deve se ater a isso que nós somos, né? Essas encarnações. Nós aqui, neste mundo, não devemos ficar imaginando o que nós éramos. Nós devemos imaginar o que nós somos constitucionalmente, almas espirituais eternas. Todos nós, inclusive a libélula que passa, o verme que rasteja, a palmeira, ok? O tomate e a larva no fruto. Todos eles são almas espirituais eternas, constitucionalmente servas do Senhor. Enquanto associadas com essas formas grosseiras, nós nos perdemos dessa percepção e acreditamos que somos a larva, que somos o fruto, que somos a árvore, que somos o matador, o estuprador, a pessoa estuprada, o soldado, o rei, o mendigo. Estamos presos aqui. Mas é uma associação que fazemos. Não é o que somos. Ok? Muito bem. Nova questão. No ensino de Sri Ramakrishna se diz isso de muitos caminhos para Deus e tal. Mas considerando que as religiões têm dogmas claramente distintos entre elas, deve haver algum tipo de ensino essencial que marca aquilo que Ramakrishna considerava como verdade essencial universal. Você poderia determinar o que viria a ser isso? Isso é algo que seja você, ou seja, aquilo que você seja católico, muçulmano, Hare Krishna, zoroastrista, deveria conceber como uma verdade? Bom, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Preciso conhecer. Conhecer. Não saber intelectualmente. Conhecimento.
Existe alguma coisa que Sri Ramakrishna tenha caracterizado como marca daquilo que é autêntica religião? Sim! Sim, sem dúvida alguma. Ele não está dizendo que toda forma de religião é igual e válida. Não está! Não está. Caminhos que dizem que Deus não existe. Está dentro do escopo de Sri Ramakrishna? Não! Caminhos que dizem que você é Deus? Não! Caminhos que dizem que a devoção é uma alternativa e não o único caminho? Não! Não está dizendo. Não está dizendo que o objetivo da sua vida é libertação. Não está dizendo. Libertação é uma consequência de alcançar o objetivo. São os pés de lótus do Senhor. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Então, Sri Ramakrishna tem sim verdade. Eu consideraria aqui aquilo que são considerados os 9 ensinamentos fundamentais sobre a verdade de Madhvacharya. Madhvacharya foi um filósofo, um devoto de Vishnu, um Vaishnava, que surgiu depois de Ramanujacharya, ou seja, depois de Shankara. Ele estabelecia uma filosofia que ficou conhecida como Dvaita Vedanta, o Vedanta dual, ou realismo. Ele caracterizou 9 elementos fundamentais, tattvas, da verdade, né, sobre a fé, que são todos eles ensinados por Sri Ramakrishna Paramahansa. Todos eles são ensinados por Sri Ramakrishna Paramahansa. Não são ensinados pela Ordem de São Ramakrishna, não são ensinados pela Sociedade Vedantas. As Sociedades Vedantas, a Ordem de São Ramakrishna, ensina a Dvaita Vedanta, que é confrontado com esses ensinos de Madhva, que eram ensinados por Sri Ramakrishna, embora não lembre de Sri Ramakrishna ter falado o nome de Madhva. Falou de Ramanuja, falou de Shankara. Mas o ponto concreto é que a sua filosofia, ele falou muito de Gauranga Mahaprabhu, falou de Radha e Krishna, falou do casal divino, falou dos devotos eternos, falou da morada eterna do Senhor, não é? Falou da alma liberada, das almas atadas, dos 4 tipos de almas. Tudo isso ele falou nesse ensinamento. Se você pegar o escopo dessas 9 verdades de Madhva, você vai ver no ensino de Sri Ramakrishna. Eu vou ler cada uma delas aqui e vou meditar conforme o ensinamento de Sri Ramakrishna. E nisso nós vamos identificar quais são as religiões que são consideradas por Sri Ramakrishna caminhos. E quais são aquelas que não são. Muito bem. Primeiro ponto. Primeiro tattva, primeira verdade. Deus é o supremo total. Nada existe além de Deus. Nada. Nada existe fora de Deus. Nada é alheio a Deus. Ele é o supremo ser, a suprema pessoa. Então, esse é um pensamento que você deve ter. As religiões ensinam isso, são religiões verdadeiras, nesse sentido. Ensinam a verdade. Existe uma religião que diz que não existe um supremo Deus. Isso não é um caminho autêntico. Pode ser que tenha elementos autênticos, bons, saudáveis, salutares, positivos dentro daquele caminho. Mas ela não é o caminho para levar você à verdade. Que é esse supremo ser que é tudo. Segunda verdade. Toda religião autêntica, toda escritura autêntica, fala de Deus. Do Supremo. Então esse é um sinal. Querendo dizer que, independente da nossa interpretação, no final das contas, tudo aquilo que é o mais alto, o mais elevado, é esse supremo ser. Então, se existe alguma religião que diz que não há, essa escritura não vale. Que é muito difícil. De um modo geral, as escrituras falam desse supremo. Né? Então, esse é um ponto. Terceiro ponto a se considerar. O universo é real. Não é mentiroso, não é falso. Como diz o Advaita Vedanta, que diz que não há isso. É uma realidade relativa, mas quando você alcança Brahman, que é você mesmo, tudo desaparece. Mentira! Não desaparece, nunca desaparecerá, sempre existirá, porque é real e concreto, existe. É transitório. Parte da energia do Senhor. Então, essa é uma verdade. Existem filosofias que dizem que o objetivo é deixar a existência e não existir, não ser, estar além do existir. Isso não é parte do caminho autêntico. Né? Quarto ponto. Há 5 classes de diferenças eternas.
diferenças eternas. Sempre vão existir. Sempre vão existir diferenças entre o supremo ser e as almas eternas. Não são o mesmo. Sri Ramakrishna. Você nunca será Deus. Você é sempre parte de Deus. Sempre parte. Nunca será. Então existe uma diferença, 5 classes de diferenças. O Senhor e as almas. O Senhor e a matéria inerte. Os corpos. Aquilo que transitoriamente muda. Então o Senhor é diferente das almas e o Senhor é diferente da matéria. Ainda que almas e matérias advenham de sua energia. Mas ele e a sua energia são coisas diferentes. E é por isso que essas coisas existem nele, mas são a parte dele e nunca independente dele. Aquilo que Gauranga Mahaprabhu chamava de inconcebível diferença e associação. Porque nós não conseguimos compreender isso, é um paradoxo. Não é? Aqui tudo que pertence é ao mesmo tempo. Embora nós podemos ver, né? Algumas coisas estão dentro e tudo mais. Então, essa é a diferença. Né? Então, 5 classes de diferenças. O Senhor e as almas, o Senhor e a matéria. Terceira, entre as almas individuais. Não é que seja tudo uma alma só, não. É mentira. Quem ensina isso não ensina o caminho autêntico. Por isso que o caminho é chamado de caminho realista, porque é óbvio que existe o Senhor Ramana Maharishi, que é o sábio que você busca, e existem os não sábios que o buscam. Então, como é possível dizer que Ramana e você sejam a mesma alma? Não são, sejam a mesma qualidade, são almas, sim, nisso são similares, mas são diferentes. Isso é evidente. Isso, ao contrário disso, é loucura, é estupidez. Aqui uso palavras de Sri Ramakrishna, não tem cabimento. É o ensino daquele que, falando sobre uma fazenda, nunca colocou o pé nela. É o que ele disse. Por qual razão não falar o óbvio que existe diferenças? Disse Sri Ramakrishna. Foi ver Vidyasagar, o grande sábio, que pregava o caminho do Advaita, e disse: como assim, Vidyasagar? Você é o sábio Vidyasagar. Outros não são, alguns vêm ver você e você os ensina, porque são diferentes. Não são só diferentes relativamente, são existencialmente diferentes. Há relacionamentos eternos que são diferentes. Hanuman tem um relacionamento diferente das gopis de Vrindavan. Arjuna tem um comportamento diferente das gopis de Vrindavan. Existem relações diferentes. Yashoda, a mãe do Senhor Krishna, não tinha o comportamento das gopis de Vrindavan. A mãe tem um relacionamento eterno com o filho divino, diferente das suas namoradas eternas, dos seus companheiros eternos, dos seus servos eternos, porque eternamente somos constituições diferentes. Somos almas eternas distintas. Você sempre será um indivíduo, nunca deixará de ser. Então as filosofias que dizem que no final você vai virar uma coisa misturada num oceano, é a ideia de que você evolui, chega como humano para descobrir que você tem que ser um plâncton. Você tem que ser um coral. Isso é ridículo. É um ensino ridículo, assintosamente ridículo. Então por isso aqui não pode ser considerado um ensino dentro do ensino todos os caminhos, não todos os caminhos. Há múltiplos. Eles que ensinam isso. Então, a eterna diferença entre as almas. A eterna diferença entre a matéria e as almas. Porque você não é o seu corpo, você não é a sua mente. Você não é a sua personalidade, essas coisas são suas. Então, existe uma eterna separação, ainda que a matéria e a alma individual sejam gerados da energia de Deus. E diferença entre a matéria, como assim? Não é tudo átomo. Existe a alma, existe a mente, existe o corpo. O corpo sutil é matéria. A sua mente, que não é o seu cérebro, é matéria, uma matéria muito mais sutil, mas é matéria. A energia que vivifica tudo, prana, é matéria. Muito mais sutil. Como a eletricidade é matéria, ainda que nós não possamos vê-la. Essas diferenças fundamentais existem. Quem ensina isso, ensina a verdade. Quem não ensina isso, não ensina a verdade. Ok? Por isso que o Advaita Vedanta não é um caminho verdadeiro.
O que não significa dizer que você não possa alcançar Deus pelo caminho dos jnanis, mas as verdades, os tattvas do Advaita Vedanta constrangem e contrariam essas verdades fundamentais ensinadas por Sri Ramakrishna Paramahansa. Ok? Seguindo, não é? Quinta verdade fundamental que deve estar em qualquer caminho autêntico. A alma é constitucionalmente serva eterna do Senhor. Não há outra alternativa. Todos nós somos isso. Servas eternas do Senhor. Algumas servas desobedientes são as almas atadas. Mas a nossa constituição é essa. Não existe nenhuma alma que não seja, por constituição, serva eterna do Senhor. Mas tem o seu fiapo de liberdade de dizer: Senhor, eu não quero me render. Você já é rendido, só não quer se portar assim. Então, quem ensina isso, ensina a verdade. Quem não ensina isso, não ensina a verdade. Sexta verdade fundamental. As jivas são do tipo atadas ou liberadas. Ou seja, nesse mundo você tem almas liberadas, que vieram para cá só para realizar o Dharma, só para ensinar o caminho. Existem outras que estão presas de modo impossível de se libertar. Isso é a realidade das jivas. Não é a realidade do Atman. A realidade das jivas é essa. Nós podemos ver, existem pessoas, né, aquilo que os católicos chamam de ignorância invencível. Não conseguem alcançar, não têm condições, não sabem, na linguagem de Sri Ramakrishna, os peixes que nem sabem que estão na rede. E existem aqueles que nunca estiveram na rede, estão liberados no oceano. Isso é uma verdade. Quem ensinar isso, ensina o correto. Quem não ensinar isso, não ensina o correto. Não é? Sétima verdade fundamental. O que se chama salvação em uma linguagem, libertação em outra, é alcançar os pés de lótus do Senhor. É esse o objetivo. Aquilo que alguém vai dizer assim, moksha, é alcançar os pés de lótus do Senhor. Não existe moksha sem adoração a Deus. Sem busca pelo amorosa busca pelos seus pés de lótus. Amorosa busca. Quem ensina isso, ensina a verdade. Quem não ensina isso, não ensina um caminho autêntico. Não é? Nona. Não. Oitava. Só a adoração ao Senhor leva à libertação. Narada Bhakti Sutra, Sri Ramakrishna. É o único caminho, é Bhakti. Não é que sejam outros. Você vai ter jhana tendo Bhakti. Você vai ter karma tendo Bhakti. Você vai ter raja tendo Bhakti. É apenas com Bhakti que você tem discernimento correto, ação correta, meditação concentrada. Sem Bhakti não tem. Então, isso, quem ensina isso, ensina o caminho autêntico. Porque você é constitucionalmente uma serva de Deus. Alma eterna serva de Deus. Então, lógico, o único caminho é a devoção. Se o único caminho de libertação é alcançar os pés do lótus do Senhor, qual seria o outro caminho que se não devoção? É lógico, ok? É realista. Realista. Não é dualista, é realismo. E aí tem a nona. As evidências dessas verdades fundamentais estão nas escrituras, na própria razão e na percepção espiritual, insight. É isso. Você alcança esse entendimento pelas escrituras, pois as escrituras tratam de Deus, então, naturalmente, você vai conseguir perceber todo esse encadeamento como verdade. É você que busca, existe os que não buscam, existe aqueles que são modelos, existe aqueles que são atrasos. Não é verdade? Nós somos diferentes do nosso corpo, nós somos diferentes dos nossos irmãos, nós somos diferentes de Deus, ao mesmo tempo advimos dele, tudo advém dele, né? Eu só consigo felicidade se eu adoro a Deus, não é verdade? Assim eu consigo discernir, agir e meditar. Todas as verdades. Isso pode ser encontrado nas escrituras, na própria razão. Razão básica. Você não consegue compreender tudo, consegue ver tudo, mas você consegue ver que isso faz sentido. Você segue um caminho de devoção porque faz sentido para você. E também pelo insight, percepção, em algum momento você sente isso. Fala assim, isso é verdade. Essas são 9 verdades que precisam estar em todo o caminho autêntico. Se não tem isso, não é caminho autêntico. Então existem muitos caminhos que não tem isso. Não é? Então não é todo o caminho, não. Agora, as maneiras de descrever isso são variadíssimas. Aí muitas tradições, muitas formas, e dogmas e coisas, mas todos esses dogmas e coisas e tradições não vão confrontar isso aqui.
Você pode perceber. Pode ficar atento. Você vai ver que tudo encaixa. Tá bom? É isso, meus amigos. Boas questões. Findamos esse vídeo. Próxima semana, se Deus quiser, se Deus permitir, mais questões, mais vídeos. E vamos seguindo nesse diálogo. Tá legal? Escrevam todos, comentem, para que continuemos essa interação. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.